Será que a presença do advogado é indispensável no âmbito das formas consensuais de solução de conflitos? Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Já deixa um like se você gosta do meu conteúdo, faça sua inscrição e clica no sininho para você não perder nenhum vídeo. E eu vou começar este vídeo respondendo a pergunta e vou ponderar algumas questões legais a respeito do tema. Na minha opinião, o advogado é sim indispensável no âmbito das formas consensuais de solução de conflitos. Sabe por quê? E aí, existem opiniões contrárias, né? Até algumas leis que dispensam essa necessidade, essa obrigatoriedade, mas eu vou falar sobre tudo isso aqui neste vídeo hoje para vocês. A Constituição Federal, que é a lei mais importante do nosso país, também conhecida como Carta Magna, como Lei Maior, ela traz a importância do advogado, o papel do advogado no seu artigo 133, quando ela fala sobre as funções essenciais da justiça. E aí a Constituição, vou colocar o link aqui embaixo de todas as leis que eu mencionar, inclusive a Constituição. E aí a Constituição diz no seu artigo 133 que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. E aí você deve estar pensando, ora professor, o advogado é indispensável à administração da justiça, mas as formas consensuais de solução de conflitos, elas nem sempre ocorrem em âmbito do Poder Judiciário. Sim, mas eu já falei aqui em outros vídeos, né? Tem até uma playlist aqui com várias videoaulas sobre as formas consensuais. Nós temos que desmistificar essa ideia de que o acesso à justiça e o acesso ao poder judiciário é a mesma coisa. O acesso ao poder judiciário está relacionado, né, a você ser processado ou você processar alguém. Inclusive a Constituição fala, né, que a lei ela não pode excluir da apreciação do poder judiciário uma lesão ou uma ameaça a direito. Só que nós compreendemos que o acesso à justiça é algo muito mais abrangente do que acesso ao poder judiciário. E aí eu trabalho com a concepção de acesso à justiça de Capelletti. Vou colocar o link aqui para você, né, da obra do Mauro Capelletti, Acesso à Justiça, que é um conceito muito mais relacionado à efetivação de direitos. Então, essa efetivação de direitos, né, o acesso à justiça como a concretização de direitos, pode se dar sim em âmbito do Poder Judiciário, mas também pode se dar fora do Poder Judiciário. Por exemplo, né, em situações que envolvem aí as formas consensuais de solução de conflitos, especialmente aquelas que são mais utilizadas, que são a conciliação, a mediação e a arbitragem. E aí, gente, em que pese, né, existem algumas leis, alguns entendimentos que dispensam essa obrigatoriedade da atuação do advogado em âmbito das formas consensuais, eu preciso dizer para vocês, como advogada, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 12 anos de profissão, 12 anos de atuação, sou uma advogada militante, que a justiça, a concepção dos direitos são conceitos que são muito caros para nós advogados. E nós estudamos, pelo menos durante os 5 anos da graduação, né, para nós dominarmos aí conteúdos relacionados a direito, relacionados à justiça, fora os anos aí de especialização, fora a prática profissional, que é super importante. E eu entendo que um profissional que tem este domínio deste campo do saber é a pessoa certa para sempre acompanhar o cliente quando existe algum direito dele em vias de ser violado, ou quando ele está lutando pela concretização de algum direito, que é o que ocorre em âmbito das formas consensuais. Nós estamos falando de acesso à justiça, de materialização de direitos. Então, já ocorreu de eu atuar como advogado em uma situação em que era dispensada, né, a obrigatoriedade do advogado, geralmente juizado, e eu notar que houve notoriamente um prejuízo para aquela parte que não estava assistida por advogado, simplesmente porque eu pude ali orientar, né, o meu cliente, e essa pessoa, em que pese, né, o juizado ter todo um sistema que permite essa dispensa
da assistência por advogado, eu notar que a pessoa, se tivesse acompanhada por um colega advogado, ela teria ali muito mais condição de garantir, né, de exigir, de lutar, né, pela concretização de seus direitos, mesmo em âmbito de um acordo. Então, já que eu falei nos juizados, a gente tem hoje a Lei 9.099 de 95, que ela diz, né, em seu artigo 9º, mais uma vez, todas as leis que eu mencionar, vou colocar aqui embaixo, que nas causas de até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado, e nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Então, em âmbito dos juizados, naquelas causas cujo valor não ultrapassa 20 salários mínimos, a assistência por advogado é facultativa, sendo que a pessoa pode sozinha, né, postular, aí procurar os juizados, né, procurar a termação e pedir, né, independentemente de estar ou não acompanhada. Ela pode aí fazer o seu pedido sem estar acompanhada por advogado. E aí o parágrafo 1º fala que, sendo facultativa a assistência, se uma das partes, né, comparecer com advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, a outra parte vai ter, se ela quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao juizado na forma da lei local. Eu nunca vi isso acontecer. Lembrando que a minha advocacia é principalmente no interior, né, no interior aqui de Minas Gerais, eu nunca vi a parte contrária estar desacompanhada de advogado e ser ofertada a ela essa assistência judiciária. E que fique claro que não é uma crítica ao juizado especial, mas sim uma coisa que não acontece, acredito eu, por falta de estrutura mesmo, né, na prática. Então acaba que fica uma das partes com advogado, né, e a outra parte sem advogado e sem essa assistência, né, que a lei fala aí que deve ser feita na forma da lei local, né, e caberia a lei local regulamentar, a lei local nem sempre regulamenta. Por outro lado, o parágrafo 2º desse mesmo artigo 9º fala que o juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado quando a causa o recomendar. E isso aí eu posso dizer para vocês com toda certeza que eu já vi acontecer com uma certa frequência. Os magistrados deles são muito sensíveis na hora de orientar as partes no juizado quanto a este ponto específico. Já fiz audiência de conciliação, que eu estava acompanhando o cliente como advogada, a parte contrária estava sem advogado, e em que pese a audiência estivesse sendo conduzida, né, por conciliador, do juiz comparecer até a sala de audiências e orientar a pessoa a falar: ó, fulano, já que não teve acordo aqui e tudo, de repente você procura um advogado para você, né, que esse tipo de causa é recomendável, não é obrigatório, mas se você tiver, se você conhecer algum advogado aí da sua confiança, talvez seja interessante. Então, isso não garante que a pessoa vai procurar um advogado, né, e dos outros atos para frente, após essa conciliação, que é a primeira audiência que ocorre no juizado, né, depois aí nós temos outros atos, isso não garante que a pessoa vá procurar, mas eventualmente o juiz ele orienta as partes, né, a respeito dessa conveniência. Não é obrigatório que a parte, enfim, procure, né? Mas ainda assim eu reitero que mesmo naquelas causas, né, em que inicialmente a obrigatoriedade do advogado ela não prevalece, ela é altamente conveniente. Com relação à conciliação e à mediação, né, existe hoje o CEJUSC, são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos, onde ocorrem, né, a primeira audiência no processo, aí já em âmbito da justiça comum, é a audiência de conciliação e de mediação. E aí, esse Centro Judiciário de Solução de Conflitos, né, são os espaços destinados à ocorrência dessas audiências. Em 2018, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele entendeu que a presença de advogados em mediação e conciliação não é obrigatória. E ele fundamentou esse entendimento, né? E aí eu tô falando nas audiências que ocorrem no CEJUSC especificamente, ele fundamentou esse entendimento na Resolução 125 de 2010, que prevê, né, a atuação de advogados e outros membros do sistema de justiça nos casos, mas não obriga, né, a ocorrência deles para a solução desses conflitos. O OAB tem um posicionamento contrário a este entendimento, né, justamente porque nós entendemos aí pela indispensabilidade, pela necessidade, pela importância do advogado.
Também a lei de mediação, a lei 13.140 de 2015, ela fala sobre a mediação extrajudicial. Então, na mediação que ocorre fora do Poder Judiciário, o artigo 10º fala que as partes poderão ser assistidas por advogados ou por defensores públicos. Lembrando que o defensor público, né, é quem defende, né, judicial ou extrajudicialmente o interesse dos necessitados, das pessoas que não podem pagar advogado, uma profissão que merece, né, todo o nosso respeito, toda a nossa consideração. E aí, como vocês puderam ver, né, o artigo 10º da Lei 13.140 de mediação, vou colocar aqui embaixo também, fala que na mediação extrajudicial as partes poderão estar com o advogado, é facultativo, mas o parágrafo único fala que, comparecendo uma das partes acompanhadas de advogado ou de defensor público, o mediador ele suspenderá o procedimento até que todas as partes estejam devidamente assistidas. Então andou bem aí a lei de mediação, né, que entendeu que se uma das partes está com advogado e a outra não está, existe um prejuízo aí na orientação, no esclarecimento, né, e na efetivação de direitos. Porém, nada impede, conforme a lei, né, que a mediação extrajudicial seja feita sem as duas partes estarem com o advogado, o que, mais uma vez, né, eu faço essa crítica e eu entendo que exista um prejuízo. Por outro lado, na mediação judicial, o artigo 26 da Lei de Mediação andou bem, né, ao dizer que as partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, né, ressalvadas as dispensas previstas em lei, a exemplo da Lei dos Juizados. E por fim, a lei de arbitragem, que é a lei 9.307 de 23 de setembro de 96, também vou colocar o link aqui embaixo. Ela fala no artigo 21, né, a respeito da arbitragem, que vai obedecer o procedimento estabelecido na Convenção de Arbitragem, dentre outras questões. E aí no parágrafo 3º do artigo 21, ela fala que as partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada sempre a faculdade de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. Então note que a lei de arbitragem, ela aí colocou como uma faculdade, né? As partes poderão aí postular, né, em âmbito da arbitragem, serem acompanhadas por advogado. Pessoal, mais uma vez, sou advogada há 12 anos no momento que eu estou gravando este vídeo, já presenciei na prática da minha atuação profissional prejuízos. Às vezes eu passei a acompanhar um cliente depois que ele teve aí uma situação não satisfatória relacionada aos seus direitos por ele não estar acompanhado por advogado. Então eu sempre vou insistir que quem conhece, né, os seus direitos é o advogado ou a advogada. E claro, né, em âmbito das pessoas carentes, das pessoas necessitadas, a Defensoria Pública é o órgão, né, responsável por fazer este atendimento. Então a gente sempre tem que ter uma postura crítica em relação à letra da lei. Nunca pensei que eu diria isso, né? Mas nos últimos anos eu tenho refletido muito a respeito dessas questões. Nem tudo que a lei permite é conveniente. E nós temos que estar sempre atentos, né, a essas questões, e primeiro para defender a categoria profissional que nós integramos, mas segundo porque eu acredito, né, na minha formação, eu acredito no curso que eu fiz, eu acredito na profissão que eu escolhi e principalmente eu acredito que a pessoa que é devidamente orientada, né, e assistida a respeito dos seus direitos, ela tem muito mais, ela se empodera, né, ela tem muito mais condição aí de buscar justiça, seja em âmbito do Poder Judiciário, seja em âmbito das formas consensuais. Estou aberta ao debate, claro, né, com muito respeito, com muita consideração, né, por eventuais opiniões contrárias. Deixa aqui embaixo o que você pensa a respeito deste tema. Um grande abraço e até mais!